para ser pastor precisa ser formado em teologia, precisa ter um curso bíblico, algo do tipo, algum diploma? Bem, não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, as exigências bíblicas são mostradas em várias partes da Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, mas de maneira geral mais concentradas nas cartas paulinas. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Algumas das exigências para alguém ser pastor são repetidas, estão nas duas cartas, mas cada lista tem as suas exigências inéditas, digamos assim. Então é necessário que o pastor, o presbítero, o bispo, ou aquele que almeja sê-lo, precisa ser apto para ensinar. Então, ser apto para ensinar precisa não somente conhecer bem as verdades da Bíblia, as doutrinas bíblicas, como também saber transmiti-las adequadamente. E aí há muitas indicações bíblicas de como deve ser feito o ensino e a pregação, publicamente e de casa em casa, e de pessoa a pessoa. Há muitas questões sobre a pregação na Bíblia, que não daria tempo de falar aqui. Eu tenho 2 livros sobre esse assunto e tem bastante vídeo no meu canal no YouTube sobre esse assunto, tá? Então, assim, esse é o tema que a gente precisa parar um pouco e pensar para saber que a gente não faz teologia, por assim dizer, apenas com a Bíblia. A Bíblia é suficiente para toda a teologia, sim, é suficiente porque tem todos os princípios que nós precisamos, mas, apesar disso, nós precisamos saber contextualizar a mensagem. Não é mudar a mensagem não, tá? É apenas contextualizar a mensagem. Não é atualizar a Bíblia, não tem nada dessas maluquices. Não creio em nada dessas maluquices. Mas na fé cristã, nós seguimos questões bíblicas, teológicas, históricas e eclesiásticas. E essa é uma das questões eclesiásticas. Isto é uma das questões que, pelo momento em que a igreja está passando, é preciso que haja uma diretriz mais certeira, né? Mais precisa. Então, assim, no momento, as igrejas têm usufruído bastante dos seminários teológicos. Muitos obreiros têm ido estudar nos seminários teológicos na nossa região, nessa época da história humana, aqui no país chamado Brasil, tá? Mas isso não significa dizer que é uma exigência bíblica. E qual é a diferença? Para que eu tenha certeza de que estou fazendo a coisa certa. A diferença é a seguinte, irmãos. Em muitas partes do mundo, as coisas funcionam de modo diferente. Não há seminários formais como os nossos, os seminários que eu dou aula, presencialmente ou online. Não há professores gravando vídeos como eu estou gravando esse vídeo agora. Em muitas partes do mundo, tem obreiros que têm a oportunidade de estudar num seminário, tem obreiros que só têm a Bíblia e não tem nem quem explique direito. Eu gostaria de aqui recomendar esse livro maravilhoso do querido historiador Rústio Gonzalez, Ministério, Vocação ou Profissão, o Preparo Ministerial Ontem, Hoje e Amanhã. Rústio Gonzalez é um historiador da igreja, cubano, radicado nos Estados Unidos há muitos anos. É um livro pequeno, 175 páginas só, onde ele mostra com muita perspicácia como funcionou o preparo de obreiros na igreja desde o primeiro século até hoje, como funciona hoje. Qual o caminho que nós trilhamos para chegar aqui. Então, de fato, muitas denominações exigem que o candidato precisa ter um curso de teologia ou bacharelado em teologia. Isso é interessante. Agora, não é uma questão bíblica, é uma questão denominacional, é uma questão eclesiástica, então é preciso que a gente saiba disso. Então, com isso, eu quero alertar os irmãos também para que não hajam com discriminação para com aqueles bons obreiros do reino de Deus, sobretudo de outras denominações, que não têm um diploma de teologia. E daí que ele não tem? Se ele tiver o bom conhecimento das Escrituras e todas as exigências necessárias bíblicas, ele pode obedecer o chamado do Senhor e ser um pastor.
E pasmem, a maioria das exigências bíblicas para ser um obreiro, um pastor, são em relação ao seu caráter. E não é avaliado na igreja, por assim dizer, mas em casa. A maior parte da avaliação do obreiro é feita com o seu comportamento em casa e não pela sua performance no púlpito ou algo semelhante, tá bom? Então é necessário que ele seja irrepreensível, que ele seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não ganancioso, de uma palavra só, que tenha o respeito dos de dentro da igreja e dos de fora da igreja, que ele saiba conduzir bem a sua própria casa, se ele tiver filhos, for casado, que seja tenha os filhos em sujeição, e que ele domine, que ele conheça bem o mistério da fé, que é a doutrina cristã, a doutrina sagrada, o evangelho, que ele seja apto para ensinar. Essa habilidade para ensinar, essa aptidão para ensinar é basicamente a única exigência acadêmica, por assim dizer, que um obreiro precisa ter. O resto é em relação ao seu caráter. O que Deus requer para que alguém seja um pastor é muito mais uma questão de caráter do que uma questão acadêmica. Agora, é claro, uma mente iluminada e um coração aquecido são muito melhores do que uma mente em trevas ou somente um coração aquecido, ou somente uma mente iluminada e um coração frio. O ideal é os dois andarem juntos, né? Uma mente iluminada e um coração aquecido. Que Deus abençoe, meus irmãos. Se você quiser entrar em contato e adquirir o material sobre essas 19 curiosidades bíblicas que eu tenho mostrado aqui, entre em contato e adquira o seu PDF por apenas R$30. Que Deus abençoe.